Olá, tenistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, Troca de Bolas, e com a novidade de que agora temos Twitter. Não é verdade, Gui? Parece que sim. Uma nova inovação para publicarmos as nossas coisas e atrair mais atenções, digamos assim, e mais pessoas nos poderem seguir de diversas maneiras. Mas olha, eu não gosto muito do Twitter. Foste tu que fizeste? Não fui eu que fiz o Twitter. Ó Zé, o que é que tu andaste a fazer, Zé? Fui eu que tratei da rede social mais batida daqui dos podcasts inteiros. Toda a gente tem Twitter, menos nós. Por isso agora já está essa parte tratada. Sim. Pá, eu confesso, eu como vejo o Twitter sempre como uma rede muito tóxica, não gosto muito, mas percebo a necessidade de ter que se lá estar, porque se não estás, basicamente não existe, não é? Mas, portanto, se já nos segues então no Facebook e no Instagram, passas a seguir-nos também no Twitter, portanto, é procurar Troca de Bolas e lá estamos nós a partilhar e interagir também com vocês e, portanto, por que não lançarem hashtags e tudo mais e nós lá vos iremos responder. Hoje trazemos então a ATP Cup e o ATP de Doha. É isso mesmo. Quem quer começar? Posso começar eu com a ATP Cup, não é? Bem, Força. a ATP Cup teve como vencedora a Sérvia, numa final frente à Espanha, que teve como ponto alto o encontro entre Djokovic e Nadal, que foi um jogo bom. Voltou Djokovic a ganhar frente ao Nadal. Nadal já não ganha a Djokovic em piso rápido desde 2013, desde o US Open 2013, que é impressionante. Mas por isso o Djokovic ganhou esse jogo. O Roberto Bautista Agut já tinha vencido o primeiro singular, por isso o jogo teve de ir a pares, onde a Sérvia ganhou. O encontro de pares foi Djokovic e Troicki contra Feliciano Lopes e Carreño Busta, e a Sérvia ganhou. Bem, a Sérvia foi uma seleção que foi, acima de tudo, foi muito competente, ou seja, não mostrou um ténis fora de série, mas foi muito competente nos jogos que tinha para vencer. E o Djokovic e o mesmo Lajovic, mas o Djokovic portou-se lindamente e ganhou os 8 jogos. Ficou imbatível. Foi imbatível. O Lajovic também teve um nível espetacular. Eu também gostei muito de o ver jogar. Ganhou a caixa 9 e o Ali acima. Sim. Foi muito bom. Acaba por ser um jogador que subiu bastante de nível ao longo da época passada, não é? Provavelmente nunca esperaríamos uma subida tão gradual, digamos assim, do Lajovic, e mostrou sem dúvida que veio para ficar. Sim, eu gostei muito. É que depois estas seleções acabam por ter aquele mestre, não é? Aquele farol, e às vezes não olhamos tanto para aqueles que estão abaixo, não é? Porque aquilo que é o grande, não é? Acaba por abafar um pouco. Mas a Lajovic tem subido muito nos últimos tempos. E se calhar ficou até um pouco condicionado o facto do Nadal não jogar os pares. Talvez, foi decisão dele. Foi um torneio cansativo para ele reconheceu isso e por isso decidiu não. Ele diz que foi decisão de equipa, mas acreditamos, como é óbvio, que partiu muito por ele a decisão de não jogar o último par, o par decisivo. Sim, e lá está, tu quando sabes que já não tens aquela grande figura à tua frente, acabas por ganhar outro tipo de confiança, ou pelo menos sai-te um peso de cima, no sentido de já não tens aquela pressão, vou jogar contra o Nadal, neste caso. E portanto acredito que para os sérvios tenha sido relativamente mais fácil, quiçá, jogar um par dito normal, ou mais acessível. Sim, isso depende das abordagens, não é? Se o Nadal não estava em condições, se calhar também não acredito que fosse um par mais forte se ele estivesse em campo. Ele teria ido a jogo se houvesse a possibilidade ou se a Espanha tivesse mais hipóteses de ganhar com ele em campo. Por isso acho que foi uma decisão que partiu dele e acredito que foi a melhor para a Espanha. Há uma curiosidade até engraçada que eu vou deixar aqui. Tinha andado a pensar nisto ao longo dos dias, desde que a final acabou. Numa altura em que tudo se decidia num jogo de pares, é curioso, digamos assim, o facto de, se formos ver os capitães de equipa da Sérvia, era o Zimonic. Não sei se alguém conhece, mas era um excelente jogador de pares. E se formos ver pelo lado da Espanha, acaba por ser... Era uma pessoa que eu certamente não conhecia, mas pronto, é curioso o facto de termos um especialista de pares como capitão da Sérvia
e num jogo decisivo acaba por ser a Sérvia a ganhar. Isso acho que é uma, sem dúvida. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ver Zimonjić jogar cá no Milano Steel Open, ele esteve cá, a jogar precisamente com Lajovic, o jogador que acaba por ser também da seleção da Sérvia. Por acaso não jogou o par decisivo, mas fez parte da equipa, e por isso é uma curiosidade engraçada, se calhar um jogador que deu esse extra necessário para ganhar. Um boost extra, É isso talvez. mesmo. Eu por acaso não me recordo agora o resultado do jogo dos pares, mas foi bastante ruim, não foi... Eu também estava a tentar lembrar, mas eu acho que foi em 2 sets. Sim, mas tenho a impressão que foram 2 sets equilibrados, mas acho que Seis, foram três, em seis, 2. Aliás, o primeiro set, aliás, do jogo, do segundo jogo, que opôs Novak Djokovic com o Rafael Nadal, foi uma tareia e tanto. 6-2. Foi o Djokovic superiorizou-se bastante ao Nadal. Sim, e entrou muito forte, muito mais forte que o Rafael Nadal. Não estava alucinado. Já podia jogar com esse, não é? E, ao que a Sim. gente sabe, não. Bem, quer dizer, à partida não estava condicionado, pelo menos não se notou nada. Ora bem, vamos então a esta competição. Estava agrupada, passo plenagem, por grupos, e tivemos no grupo A a Sérvia, que superiorizou-se à África do Sul, à França e ao Chile. Querem comentar alguma coisa deste grupo? Quer dizer, passou a equipa que era esperada, apesar da França, na minha opinião, ter sido um pouco de desilusão, mas acho que a Sérvia era para todos a candidata favorita a passar esse grupo. Sim, sem dúvida, não há muito mais a dizer. A Espanha, no grupo B, bateu o Japão, a Geórgia e o Uruguai. Enfim, o Japão tem tradição, não é? Consegue ter alguns bons jogadores a competir, mas a Espanha é a Espanha, não é? E depois temos, no caso do grupo C e no grupo F, os únicos dois grupos onde passam duas seleções. Neste Sim. caso, no grupo C passou a Grã-Bretanha e a Bélgica, e ficando de fora duas modestas seleções, como é o caso da Bulgária e da Moldávia. Sim. Que eu vou explicar porque é que passaram essas duas equipas, porque os 2 melhores segundos lugares da fase de grupos passavam à parte, ou seja, passavam todos os primeiros e os 2 melhores segundos lugares. É isso mesmo. No grupo D temos uma Rússia que lidera, uma Itália em segundo lugar, em terceiro lugar a Noruega e em último lugar, para mim, uma surpresa e desilusão, os Estados Unidos. Completamente. Os Estados Unidos acabaram sem alguma vitória, por isso foi sem dúvida o meu. Aliás, tenho aqui como destaque de uma desilusão os Estados Unidos. Sim, Isto é isso não mesmo. faz sentido. Sim, acabar com zero vitórias é impressionante. Não diria que estava à espera que passassem, mas com 0 vitórias é desapontante. Pelo menos não fosse algo E tão mau. numa situação em que só ganharam dois jogos. Sim, exatamente. Só ganharam 2 jogos e não. 9. Pois, exatamente. Em 9. Uma porcentagem muito, muito fraca. Para uma equipa que tem nome e tem lugar. E tem história e tem bons jogadores. Estatuto, é isso mesmo. Depois temos no grupo E a Argentina, que passa à frente da Croácia, da Polónia e da Áustria. E já agora o grupo F passa a Austrália, o Canadá e fica de fora a Grécia e a Alemanha. Sim. Eu acho que estes últimos 2 grupos eram os mais equilibrados. Sim, eu estava pelo menos mais em aberto. Sim. Não havia um claro favorito, digamos assim. Havia uma Sim, excelente competição entre equipas. estou de acordo. Eu no grupo F destacaria um pouco a Austrália, que eu senti que poderia facilmente passar este grupo em primeiro lugar, tanto pela qualidade que tem, mas também pelo Fator apoio casa. que levava, não é? Por isso achei que fosse importante. E destes 2 grupos destacar também a Áustria, que acabou apenas com uma vitória, não é? A Áustria de time, que foi uma das desilusões também nesta ATP Cup. E o que é que dizer da Alemanha e da Grécia? Da Alemanha e da Grécia são mais duas das seleções que realmente tiveram uma fraca prestação. O Tsitsipas então teve uma prestação muito, muito fraca. A Grécia acabou o torneio apenas com uma vitória em jogos. Sim.
em eliminatórias, 0 vitórias, né? 3-0. Exatamente, isto às vezes não é fácil de perceber, mas é isso, é uma vitória no confronto em singulares, tenho ideia, mas enquanto vitória de jogo contra a seleção não ganhou nenhum jogo. Sim, mas é uma explicação bastante fácil. Explicar que cada eliminatória entre duas seleções joga-se à melhor de 3 confrontos, ou seja, por isso é que a gente diz eliminatória entre duas seleções e jogos no facto de ser, por exemplo, Zverev contra Tsitsipas. Fica Exatamente. facilmente esclarecido desta maneira. Exatamente. Penso que esse até tenha sido o único jogo que a Grécia ganhou. Assim de cabeça não tenho a certeza, mas acho que sim. O do Tsitsipas contra o Zverev. Sim, é isso mesmo. A Grécia, se a gente for ver, é o Tsitsipas e mais 2 para encher, para fazer lugar, não é? Não havia ninguém que ao mesmo nível, nem lá perto sequer de Tsitsipas. Por isso era o de esperar que o Tsitsipas ganhasse a eliminatória dele, não é? E fazer uma potencial gracinha, digamos assim, No par. Não verificámos que não foi possível e vamos ver, pá, o segundo e o terceiro jogador a jogar pela Grécia é o número 462 do ranking e o 753. É o terceiro. Pois, realmente não era fácil. Mas, houve algumas. É isso, mas se calhar a maior surpresa não é eles não terem nenhuma vitória em eliminatórias, mas apenas Tsitsipas ter ganho só um jogo. Exatamente. Sem dúvida. Tsitsipas jogou 3 singulares, não sei quantos pares, para ser honesto, mas jogou 3 singulares e só ganhou um. Mas olha que o terceiro da Alemanha também está no 188. Tens a Alexander Zverev em sétimo, o Jan Lennart Struff em 36. Por exemplo, Zverev e Struff são 2 bons jogadores em singulares e são 2 bons jogadores de pares. E visto que eles só ganharam uma das eliminatórias, está um bocado aquém da expectativa. Pois, ainda é mais desilusão talvez. Acho que há aqui algumas seleções que estão mais equilibradas do que outras. Há outras que estão aqui completamente desfasadas. Sim, eu acho que destacar a má prestação da França. Aqui o Cláudio gosta muito dos jogadores franceses e da seleção francesa, mas realmente uma equipa que tem Gaël Monfils 12º do ranking e acabou até dentro do top 10 na época em 10º, Benoît Paire dentro do top 30 já há bastante tempo e um jogador solidificado no ranking ATP, e Gilles Simon como terceiro jogador, mesmo assim sendo capitão. Lá está, eles podiam acumular essas funções, estava previsto nos regulamentos, e isso aconteceu com a Bélgica e pelos vistos com a França, eu confesso que não me lembrava. Sim. E pronto, sem dúvida, com uma seleção tão forte, com jogadores que estiveram bastante bem ao longo da época passada, claramente entraram um pé atrás, digamos assim, e uma das surpresas pelo aspecto negativo, claramente, na minha opinião. Sim, mas lá está. Isto, apesar de eu gostar imenso da França e tudo mais, sempre fui muito crítico do jogador francês. Até porque, já aqui disse que eu acho que o jogador francês não devia ter direito a publicidade. É que um jogador francês neste momento ganha mais dinheiro com as publicidades que ele faz, porque é extremamente bem pago pelas próprias marcas francesas, pelas publicidades que vai ocupando, dos mais variados produtos. O Tsonga, por exemplo, era a publicidade quando nós tínhamos cá do Kinder Bueno com o Nelson Évora. O Kinder Bueno na França era com o Tsonga, por exemplo. E quer dizer, os jogadores franceses ganham muito mais com publicidade do que a jogar. E depois nós fomos olhar aqui também quem é que são estes 3 da França. Já são pessoal que anda aqui há muito, muito tempo. E portanto, claro, deixa-me só fazer um pequeno à parte. Esse tipo de patrocínios, esse tipo de contratos faz muito parte daquilo que é a essência da França e aquilo que é a aposta no desporto. Eu percebo o que tu dizes, mas às vezes se calhar preferia que os outros países acompanhassem do que a França reduzisse, acho eu, na minha opinião. Pois, lá está, é quase uma cena de copo meio cheio ou meio vazio, não é? Ou quem é que deve fazer o que quer que seja. Sim. Por um lado é bom, por outro lado não é tão bom. Enfim, é o que é. Mas lá está. Lucas Puig estava à espera na temporada passada e há 2 temporadas atrás que ele realmente desse o passo, desse o salto e que se afirmasse como um figura de proa do ténis francês. Não aconteceu, não conseguiu. Tivemos aqui algumas recuperações do pessoal mais velho, dos 30 anos.
Pá, isto torna-se muito complicado neste sentido, porque lá está, temos seleções que têm cabeças muito jovens, não é? E depois temos outras que estão-se a arrastar nas idades. Mas pronto, esta é a minha visão, a minha forma de Sim, ver as concordo. coisas. Falta uma renovaçãozinha na França. Na França como em outras seleções. Sim. Ao contrário, por exemplo, do Canadá, já agora fica a nota, que tem Shapovalov e Aliassime como os dois Sim, primeiros sim, singulares. sim. E então, quer dizer, Shapovalov é de 99 e Aliassime é de 2000. É impressionante. Sim, e 2 jogadores já dentro do top 20. Sim. Aliassime entrou para este torneio a 21, no número 21 e Shapovalov a 15. Entretanto já subiram. Penso que o Shapovalov pelo menos já subiu para o 13º posto. Já entraram os dois dentro do top 20, entretanto. Pois, exatamente. O que é excelente. São dois jogadores espetaculares. Eu destaco também o Canadá como uma das equipas que praticou o melhor ténis e pelo menos daqueles que eu estava menos à espera e foi um bom nível. Então vamos passar para os quartos de final, pode ser? Em que Vamos. tivemos a Sérvia a ganhar ao Canadá. 3-0. Portanto, Temos muito... aqui tanto tempo a elogiar o quão bem o Canadá jogou, mas depois chega a Sim, fase sim. a eliminar, não é? Quando parece que fica tudo a queimar, não é? E acabam por a juventude falar mais alto e a experiência da Sérvia. Foi um resultado surpreendente a Sérvia, não o resultado em si de eliminatório, eu estava à espera que a Sérvia ganhasse, como é óbvio, mas Lajovic ter ganho a Aliassime foi uma das surpresas do todo o torneio, e depois a forma como Shapovalov se bateu com Djokovic também foi de grande nível, obrigando a um terceiro E o set. Shapovalov até comentou isso alguns dias depois. Fez uma prestação tão boa, mesmo com o resultado negativo, mas fez uma prestação tão boa com Novak Djokovic que sente confiança que pode bater-se com os melhores e assim alcançar bons resultados no futuro. Até porque ele ganhou o primeiro set. Ele ganhou o primeiro set. Por 6-4. Pois. Obrigou o Novak Djokovic. Já não tinha a ideia se era o primeiro ser ou o segundo, ganhou o mas primeiro, pronto, mas 6-1, sabia que 7-6. tinha sido em 3 sets. E só ficou tudo decidido no tie-break do C7, por isso o Shapovalov, Pois, exatamente. jogador tão novo, com tanto para dar, só pode se sentir orgulhoso, e foi mesmo isso que ele quis expressar-se depois no final do jogo. Outra seleção a carimbar a passagem com 3-0 foi a Rússia frente à Argentina. A Argentina, bom, também tem sido palco de bons... Enfim, temos aqui a falar de Guido Pella e Diego Schwartzman. Eu pessoalmente gosto bastante do Guido Pella, pelo menos gostei muito da campanha que ele fez em Wimbledon e fartei-me de elogiar na época transata, mas perdeu contra Khachanov por 6-2, 7-6. Uma equipa da Rússia muito forte. Dois jogadores que estão bem dentro do top 10, dois jogadores que já se afirmaram como os melhores jogadores da época passada. Daniil Medvedev fez aquela ponta final de época o ano passado incrível, não é? Onde só é batido por Rafael Nadal num dos torneios, em dois acaba por ganhar 2 Masters 1000 e chega à sua primeira final de carreira no US Open, né? Num Grand Slam. E Khachanov também um jogador que elevou o nível bastante ao longo da época passada e afirmar-se como um excelente jogador. Metia aqui uma atenção na equipa da Rússia, da seleção da Rússia, porque tem 3 jogadores dentro do top 20. Mais à frente também vamos falar do terceiro jogador, que é o Rublev, que acaba por ganhar o Doha. A gente já vai falar mais à frente sobre isso. E temos aqui 3 jogadores até bastante novos que podem ter um teto alto, digamos assim, e poder surpreender ao longo para o futuro, digamos assim. Sem dúvida. Dizer também que o Rublev não participou nesta ATP Cup por escolha para se preparar melhor para o Australian Open. E foi jogar uma boa decisão, podemos dizer. Sim. Agora ganhou, podemos dizer ainda com mais convicção. Mas sim, sem dúvida que foi, na minha opinião, foi uma boa decisão. Até porque ele não iria jogar nenhum dos singulares, porque seria o terceira opção e jogador de partes ele também não é, por isso. Exatamente. Muito bem, passamos então para... Portanto, temos um espelho, não é? Em que temos a Sérvia a ganhar 3-0 ao Canadá, temos a Rússia a ganhar 3-0 à Argentina, e depois temos a Austrália a ganhar 2-1 à Grã-Bretanha, da mesma forma que também temos a Espanha a ganhar 2-1 à Bélgica. Grã-Bretanha, o que dizer deste jogo, não é? Deste confronto, em que Nick Kyrgios
esmaga 6-2, 6-2 Cameron Norrie. Depois Daniel Evans faz sua obrigação e ganha Alex de Minaur por 7-6, 4-6, 6-7, 7-6. Este jogo é uma grande surpresa. Sim, este jogo foi uma grande surpresa e foi jogado em 3 horas e meia e depois o de Minaur foi escolhido para jogar o par, que foi assim uma decisão que a mim me deixou assim um bocadinho... Com o Nick Igres. Deixou um bocadinho... E depois mais uma grande maratona. Sim, depois, na minha opinião, o melhor jogo do ATP Cup. Foi um jogo incrível que acabou no último tie-break, no match tie-break, nos pares, em vez de ser um 6-7, é um match tie-break até 10, acabou com 18-16, se não estou em erro. Impressionante. Sim. E num jogo que verificámos em que 2 jogadores especialistas em pares acabam por não conseguir levar de vencida 2 jovens e jogadores de singulares, não é? Exatamente, a Austrália tinha uma dupla de pares e preferiu jogar também essa nota, de que preferiu jogar com Kyrgios e de Minaur, apesar de de Minaur vir do encontro de 3 horas e meia, a Austrália preferiu deixar a dupla de pares no banco e ir com Kyrgios e de Minaur para o encontro decisivo e acabou por ser feliz na decisão do match tie-break. E que grande festejo que eles fizeram no fim, alguém viu? Sim, sem dúvida. Que o Kyrgios pegou o Alex de Minaur das cavalitas. Só tem que fazer esse papel, não é? É isso mesmo. Porque é mesmo assim. E fizeram uma grande recuperação, porque eles estiveram sempre a perder ao longo dos pontos mais decisivos do match tie-break. Sim. Se eu não estou enganado, acho que tiveram contra de 4 match points. Defenderam 4 match points. Para 2 jogadores jovens e 2 jogadores não especialistas em pares, mostra até um excelente desempenho. Sim. Com certeza que podemos falar do público, por exemplo, que está todo do lado da Austrália, não é? Como é óbvio. Mas pronto, mostra também uma grande personalidade destes 2 jogadores que podem dar muito no futuro. Uma grande personalidade e uma grande qualidade. O de Minaur então demonstrou um nível incrível durante o ATP Cup todo. Outro dos jogos que eu destaco, por exemplo, e até foi na fase de grupos que eu esqueci-me de dizer, foi o Shapovalov contra o de Minaur, que foi um jogo bestial em 3 sets. Foi incrível mesmo. Passamos então agora para o outro jogo que opôs a seleção da Bélgica à da Espanha, em que Roberto Bautista Agut ganhou por 6-1, 6-4 contra Kimmer Kopians. E este temos que debater. Porque é que David Goffin ganha Rafael Nadal 6-4, 7-6? Eu confesso que não vi este jogo. Este resultado surpreendeu-me imenso, mas não vi este jogo, não estou... Atenção, eu gosto bastante par. do David Goffin e devo dizer que fiquei um tanto transtornado na altura, porque eu acompanho muito jovem, ainda com 20 e muito poucos anos, e depois, enfim, muitas lesões e tudo mais, acabou por se perder do caminho, mas eu sempre gostei muito do David Goffin e apoiei-o muitas vezes e tudo mais, e portanto fico feliz de o ver fazer este tipo de recuperação e portanto quiçá poder presentear-nos com um bom nível de ténis esta temporada e que as lesões o deixem por um bocado. Rafael Nadal não é tão confortável em piso rápido, mas também não é preciso irmos tão baixo. Tinha obrigação de ganhar, digamos, mas por isso foi um resultado de estranhar, como é óbvio. David Goffin é dos melhores a responder do circuito, por isso também acredito que teve aí muito da arma de Goffin. Ele é um jogador que não se cede em nenhuma fase do jogo. É um jogador muito consistente, faz dessa a sua maior arma. Não tem nenhuma pancada de outro nível, mas é um jogador muito consistente. Diversos resumos, digamos assim, que eu vi, também não pude ver o jogo em direto. David Goffin pressionou sempre Rafael Nadal, jogou sempre muito, muito profundo e é essa a arma para ganhar Rafael Nadal. Isto num dia, se calhar, normal para os 2 jogadores, isto não aconteceria. David Goffin teve em estado de graça, não há outra maneira de falar sobre isso. E Rafael Nadal esteve um pouco abaixo e ele próprio ficou surpreendido com o nível de jogo do belga. Até podem ver no final, quando eles foram cumprimentar, Rafael Nadal só queria sair dali, porque viu que não conseguiu ter armas
para a surpresa que apanhou frente a ele, e por isso foi um excelente jogo David Goffin, mas isto é um jogo que acontece na normalidade, né? Isto acontece uma, se calhar em 20, ou se calhar nem tanto. Sim, até arrisco dizer que se Batista não tivesse ganho a primeira partida, talvez Rafael Nadal, exatamente, Rafael Nadal teria dado o impulso superior necessário para ultrapassar David Goffin, se não estava de fora da ATP Cup. Ou seja, foi um pouco levado pela vitória do Bautista Agut e pelo conforto, se quisermos, de que poderia sempre jogar os pares. Isto acaba por ser um pouco, tomando este jogo como exemplo, isto acaba a ser um pouco a situação que a gente vê quando falamos daquela eterna pergunta de quando é que os jogadores, sem ser os Big Three, conseguem ultrapassá-los. A gente vê já variadas situações em que jogadores fora dos top dos Big Three, como a gente chama sempre, a conseguir ganhar a estes grandes jogadores à melhor de 3 sets em torneios não tão importantes, mas depois quando é situações que em tudo aperta, em grandes slams, em Masters 1000, já é muito mais difícil isso acontecer. E isto realmente é o que acontece. Alguma vez a gente acha que David Goffin isto aconteceria numa final de algum grande slam? Sim, nem numa final, eu arrisco dizer que nem durante o Goffin não chegava lá. É este o nível que eles conseguem chegar em jogos, se calhar, não tão importantes, mas têm que conseguir fazer isto nas alturas, em todas as alturas, e não só quando estão com menos pressão. É isso mesmo. Mais consistente. E é esse o ponto que responde à eterna pergunta: quando é que alguém consegue ultrapassar os Big Three? Quando conseguirem ter este tipo de rendimento em todos os jogos e não só em jogos com menos importância, digamos assim. É a consistência que nós falamos sempre aqui. A consistência acaba por ser a pedra de toque, é aquilo que faz a diferença entre a velha e a nova geração. Que é mesmo isso. É às vezes um vislumbre, enfim, há muitas coisas que se podem explorar e pensar do que é que esta malta anda a fazer. Mas para mim continuo a dizer que é consistência. Quando não houver consistência, porque reparem, é que foi a consistência que foi a salvaguarda do próprio Daniil Medvedev, que foi fazendo bons jogos, manteve ali a mesma cadência no final da temporada, mas essa consistência de conseguir estar próximo da final e tudo mais, e ganhar alguns, que conseguiu amilhar os pontos para chegar ao final em quarto lugar no ranking. Portanto, é mesmo por aí. E isto decidiu-se no terceiro e último jogo, em pares, com Sander Gier e com Joran Villegan e com Pablo Carreño Busta e Rafael Nadal no lado espanhol, em que a Espanha levou um susto por 7-6, um tie-break de 9-7. Depois os espanhóis ganham 7-5 e conseguem então no tie-break 10-7. Foi verdade, foi um pequenino susto da Espanha, mas conseguiu virar o jogo. E eu não sei como é que isto não terá mexido no psicológico do Rafael Nadal, porque o Rafael Nadal nós sabemos que tem a melhor mente de todos os tempos, não é? Pelo menos aquela capacidade de concentração e inabalável da pressão. Não sei se ele não começou a ver a vida dele a repetir-se e a ver um Goffin não existia no outro lado do corte. Talvez, não te sei dizer, mas sim, a partir do momento em que tu perdes um jogo, ainda por cima ele perdeu, como era o primeiro singular, ou seja, o melhor do ranking de Espanha, ele jogou no Order of Play, foi o segundo singular, digamos assim, e por isso a derrota era muito recente, estava muito fresquinha na cabeça, e isso pode ter mexido com ele, claro. Por isso que eu digo, nós nunca sabemos, não é? Porque a vida não é feita de ses, não é? E portanto nós também não podemos estar aqui com isso, porque claro, o jogo já está fechado e portanto por mais que nós estejamos aqui a analisar e tudo mais, a querer dar a volta ao resultado, o resultado foi esse. Ora, temos novamente um espelho em que a Sérvia elimina a Rússia por 3-0 e depois a Espanha elimina a Austrália por 3-0. Portanto, temos aqui, sem dúvida alguma, diria eu que a experiência da Sérvia, pelo menos numa história mais recente de domínio,
sobre a Rússia, em que temos Lajovic a ganhar a Khachanov por 7-5. Grande surpresa. 7-5, O que me 7-6. surpreende mais neste resultado, e desculpa Cláudio, o que me surpreende mais neste resultado foi o 3-0. Ou seja, eu estava à espera que a Sérvia pudesse... Fizesse um 2-1 Sim, eu estava à espera que pudesse ganhar, também. mas não esperava, sem dúvida, que Lajovic... Se calhar por neste exemplo, do Khachanov. ganhasse o Khachanov. Neste no Khachanov, sim. Sim, Porque depois Novak Djokovic esmaga no primeiro jogo 6-1. Depois Daniil Medvedev remonta e faz o 7-5. E depois Djokovic ganha 6-4. sim, foi um jogo complicado para Djokovic, mas acaba por dar a volta... Dar a volta não, mas acaba por ganhar o terceiro set, o terceiro e o último set da partida. E depois lá está, o jogo de pares. Nikola Kasic e Viktor Troicki contra Temuraz Gabavzil e Konstantin Kravchuk, em que temos a vitória dos sérvios por 6-4, e ali o tie-break ainda deu alguma luta, acabando por ser um 9-7. Aqui dizer que o par jogou-se na mesma porque estavam-se a atribuir pontos, mas numa altura em que a eliminatória estava decidida porque já estava 2-0 para a Sérvia. Sim, portanto já não via. Espanha elimina a Austrália, em que temos um duelo de Nick Kyrgios contra Roberto Batista Agut e Alex de Minaur contra Rafael Nadal. Aqui novamente foi o resultado que me espantou, ou seja, novamente não estava à espera que fosse 3-0, não estava à espera se calhar, por exemplo, que o Nick Kyrgios perdesse contra Roberto Batista Agut. Foi assim o resultado que me deixou mais surpreendido desta eliminatória. Não diria, se calhar, a surpresa por Batista Agut ganhar a Kyrgios, mas sim, se calhar, por 6-1, 6-4. Sim, quando eu digo surpresa, quer dizer, acreditei que Kyrgios pudesse ganhar, mas não Sim, atribuiria se calhar 50-50, não é isso que me refiro. sim, Mas realmente esse 6-1, 6-4 foi uma grande vitória do Batista Agut, que acabou mais uma vez, mais um jogador que acabou no pleno, jogou 6 jogos, todos em singulares e 6 vitórias. É isso mesmo. Kyrgios é um jogador de picos. Está em modo ganha tudo. Ele ou não tá- gosta de ténis. É isso mesmo. O problema é que ele já disse muitas vezes que ele não gosta de jogar ténis. Só que quando a gente vai ver, por exemplo, o Roberto Bautista Agut, que acaba por ganhar 6 em 6, como estava a dizer, ganhou o plano, fez o pleno, não é? É um jogador consistente, não é? É um pouco como o David Goffin, é um jogador que não se cede em nada, mas que faz a maior parte das coisas bem. Por isso é um jogador regular, é um jogador que se pode confiar, e por isso é que ele foi a segunda escolha e jogou todos os jogos e teve excelentes resultados. Sim, sem dúvida. E pronto, depois, mais uma vez, né, os pares já estava decidido. Isso mesmo, e por isso acabaram por jogar jogadores que não fizeram nenhum dos jogos anteriores, por isso foi mesmo para cumprir. Quem é que fez o jogo da Espanha? Vocês têm aí, que eu não tenho aqui à frente? Carrinho Ok, Busta Busta e e Feliciano Feliciano Lopes. Pois, A dupla que iria acabar por perder. Pois, mais à frente. exatamente. Já lá vamos. E pronto, na Austrália, 2 jogadores totalmente novos. Não, John Pearce, um grande jogador de pares, mas Não, que eu digo novos, nos sim, tínhamos a vista sim, jogar é antes. isso mesmo, Sim. mas é um especialista de pares em que já teve variados bons resultados e vitórias ao longo da carreira, mas acabaram por não conseguir vencer. E pronto, chegamos à final. E a final, acho que já não há mais nada para dizer, porque acabámos por também falar. Já falámos desde o Sim. início das razões e da escolha de Nadal não jogar o jogo de pares. Enfim, tu falaste bem das estatísticas desde 2013 que Djokovic não ganha, que Rafael Nadal não ganha a Djokovic. E, Em piso portanto, rápido, atenção. Em piso rápido, sim. E portanto acaba por ser este o desfecho, que começou bem para a Espanha, porque ganhou o primeiro jogo, mas perde o segundo e perde o último e derradeiro jogo Sim. de pares. Eu destacava, quando a gente ouve, por exemplo, só vimos Game Set and Match do Eurosport, várias coisas, um dos pontos que os especialistas dizem que é muito importante para alguém defrontar Nadal e querer um bom resultado é ganhar o primeiro set. E aqui vimos claramente isso, não é? Novak Djokovic não só ganha o primeiro set, como quase que surpreende, não é? 6-2, Rafael Nadal se calhar não estaria à espera de uma entrada derrompante como foi, e acabou por não conseguir elevar o nível.
ainda conseguiu aproximar um pouco as contas por ser em tie-break o segundo set, mas acaba por não conseguir, e aí realmente conseguimos ver a importância de ganhar o primeiro set para vencer Rafael Nadal. Sim, sim, sem dúvida. Muito bem. E portanto, lançar aqui uma questão que eu acho que vamos, pelo menos eu diria, por mais 1 ano, 2 anos no máximo, vamos ter este speak. Taça Davis ou ATP Cup? Bem, aqui sobre essa dualidade, não é? São duas competições que, quer dizer, é a minha opinião, mas não faz grande sentido, muito menos à distância temporal que eles fazem, que é de 2 meses, não é? Se calhar nem isso, não faz grande sentido coexistirem. Ou seja, esta ATP Cup está claramente numa fase experimental, mas realmente eu tenho ideia que Nadal disse isto, não tenho certeza absoluta, mas Nadal disse que não faz grande sentido haver duas competições do mundo, porque é isto que são, não é? Duas competições do mundo de equipas num espaço de 2 meses. Alguma coisa vai ter de mudar, não sei se nas duas, se só na ATP Cup, se só na Davis Cup. Eu sei que a ATP Cup realmente cativou muitos adeptos e realmente vimos até ficar nota que a Sérvia teve um apoio incrível, a quantidade de sérvios que tiveram em todos os jogos da Sérvia, não é? A ver e a apoiar foi impressionante, e por isso, ou seja, para dizer que a ATP Cup está a cativar muitos adeptos, e eu acho que é um formato que vai estar para durar aqui, com algumas nuances que terão de ser vistas e analisadas de forma diferente, mas vai estar para durar, por isso vamos ver em que modos é que a Davis Cup e até a Lever Cup, não nos esqueçamos que também é mais uma competição de equipas, apesar de ser diferente e não ser por seleções. Vamos ver em que modos é que a Davis Cup vai ter de se reinventar um pouco até para competir ou não. Quer dizer, pode perfeitamente existir aqui uma junção das duas em algum formato que estejamos à espera de ver. Não tenho a certeza como é que vai surgir, de que moldes, mas vamos ver. Sim, eu acho que a ATP Cup traz algo diferente da Davis Cup, que é, para mim, a justiça. Eu acho que a ATP Cup é mais justa do que a Davis Cup, pela questão que já tínhamos falado no episódio anterior, que é o ranking. Acho que o ranking funciona muito melhor e protege toda a gente. É que protege tanto, vamos dizer, o próprio capitão da equipa, protege a organização, protege a seleção, o país, porque não há escolhas arbitrárias. É o ranking, é o melhor são os melhores de cada país. E portanto há que respeitar essa parte. Eu acho que torna-se muito mais justo por essa via, não é? E portanto terei mais vontade de ver a ATP Cup do que a Taça Davis, até porque depois a ATP Cup estás centralizado, pelo menos desta vez estás centralizado, não tens os países a jogarem um em cada sítio e cada país e tudo mais. Portanto acho que dá um outro. Não sei, eu sinto que a ATP Cup transpondo isto, por exemplo, para o futebol é muito mais interessante, porque vês isto como uma fase final de um europeu ou de um mundial de futebol. Coisa que eu, por exemplo, critico imenso esta ideia de, no Euro 2020, andar-se a jogar pela Europa fora. É algo que eu não gosto. Mas pronto, terminando, acho que a ATP Cup vai trazer mais fascínio do que a Taça Davis. Dizer Não, um pouco muito- só que a Davis Cup também tem uma última fase da Davis Cup também é centralizada. Este ano foi Sim, sim. em Madrid, na numa tua caixa, já não sei o nome mas pronto, é isso. É dizer que a Davis Cup tem isso e que há gente que defende. Eu também percebo o teu ponto, mas também há gente que defende que deve haver eliminatórias casa fora, nem que seja só um apuramento para depois a Davis Cup ou para a ITB Cup, não é? Depende do que estivemos a falar, mas há muita malta que defende e que acha giro esse casa fora. Pronto, é ver. Eu sou da tua opinião, Cláudio. Acho que é preferível ter,
ter jogos centralizados e aumentas muito aquilo que é o apoio e aquilo que é o sentimento de equipa e de competição. Em suma, gastar mais dinheiro. Pois, talvez. Eu acho que isto tudo depende do que for o objetivo destas competições. Acho que a ATP, juntamente com a Federação Internacional, têm que pensar no que é que querem com isto. Se querem, sem dúvida, o espetáculo, acho que a ATP Cup faz muito mais sentido. Porque tem os melhores jogadores, os jogadores que melhor rendimento tiveram na época passada ou ao longo da época, no mesmo sítio, a jogar todos uns contra os outros. E se quiserem uma coisa um pouco mais abrangente, que possa dar oportunidades a seleções não tão boas, acho que a Taça Davis é a melhor maneira, não é? Eu acho que a Taça Davis acaba por trazer mais opções para toda a gente. Porquê? Porque obviamente que há aquela coisa do espaço casa ou não, derivado a sorteios, como tudo isso tudo, como a gente vê que ocorre neste momento, e acaba por haver mais surpresas. Porque defronta-se tudo por níveis, não é? Há os jogadores da Primeira Liga, há os jogadores da Segunda Liga, pronto, onde se reúnem as melhores seleções devido aos resultados que tiveram em prestações anteriores. Há jogadores, há aí seleções e toda a gente tem a oportunidade de jogar. Aqui, nesta competição como o ATP Cup, são os melhores. Não, é para o espetáculo. Se é isso que interessa, esta faz muito mais sentido. Se interessam as duas, é o que a gente vai ver. Por isso é que isto é uma fase experimental e por isso é que a ATP Cup, onde a ATP sem dúvida meteu as cartadas todas, como já ouvimos esta expressão, e deram pontos, deram dinheiro, deram prize money, deram para o espetáculo, não é? Tudo e mais alguma coisa. Para ver se isto resulta ou não da melhor maneira possível. Por isso eu acho que é esse o ponto mais importante. Pois, o futuro dirá. Sim, o que é que fará mais sentido. Eu concordo com a existência da Davis Cup, até porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de Portugal. Não é com muita frequência que nós podemos ter aqui bons jogadores, e eu fui ver o encontro entre Portugal, eu estava-me a tentar recordar, não sei se foi África do Sul, tenho ideia, já no ano passado, no CIF, e pronto, e não é com frequência que temos a oportunidade de ver tão perto este tipo de jogadores, e isso a ATP Cup não traz. Sim, lá está, é o dar oportunidades mesmo às seleções mais pequenas para poderem competir entre si. Sim, até com mais probabilidade de sucesso e de ganhar jogos e de ganhar encontros e de passar fases. Mesmo. Claro. Porque jogam com seleções do mesmo nível ou de níveis semelhantes. Sim. Muito bem, portanto, despedimos por agora da Austrália. Vamos dar um saltinho a um sítio onde há muito dinheiro, visto que já falámos de que esta competição também é fartar de gastar dinheiro. Outra competição onde se gasta muito dinheiro, e cada vez mais por todos os desportos, vamos para Doha, no Qatar, em que temos este ATP, que é dos melhores, dos mais importantes da arranque de temporada. Este ATP é muito importante. Muitos bons jogadores optavam, eu vou dizer optavam porque agora a ATP Cup surgiu na mesma fase e foi por isso que não tivemos um quadro tão bom, digamos assim, mas optavam por começar a sua época aqui no Qatar, e por isso era e é, de certa medida, um torneio muito importante da categoria 250. Ganhou o Rublev ganhou na final por 6-2, 7-6, frente ao Corentin Moutet, um miúdo de 20 anos que joga muito. Eu tive a oportunidade de ver um pouco da final e fiquei surpreendido com o nível já apresentado de Corentin Moutet, que tem apenas 20 anos. Sim, é isso mesmo. Quando há bocado falávamos que se calhar a seleção francesa precisava de uma revolução, se calhar vai passar por este nome que vamos ouvir falar sem dúvida no futuro. Mas vamos lá ver se não é mais um Puil da vida. Que é eu não acredito nele, para ser muito honesto. No Moutet. Não acredito muito, mas... Eu gostei do que vi. Já tinha visto um jogo dele frente a Djokovic e tinha levado um set a tie-break contra Djokovic em outubro, se não estou em erro. E eu gostei muito de o ver jogar. Tem algumas parecenças, ele é escardino, tem algumas parecenças com o Nadal, é sempre sugestivo por ser escardino, não é? Mas a forma como bate a forehand, não é? Que no caso é a esquerda,
é bastante similar. É muito mais jovem, não é? Como é óbvio, e é muito mais impaciente, perde muitas vezes a cabeça. Vimos a perder muitas vezes a compostura até no encontro, e por isso foi um pouco por aí que perdeu a final. Até espantou-me imenso ter ainda tido cabeça para ter levado o encontro a tie-break no segundo set. Sim, e atenção, ele não tem um quadro fácil, não é? Quer dizer, ele começa no Sangren, passa para o Raonic, do Raonic Verdasco, passa para o Verdasco e vai brincar. Não é? E, portanto, é incomparável, perde na final com o Rublev, por exemplo. Sim, o Rublev tem um quadro muito mais fácil. O estatuto de cabeça de série também é falar mais alto. Sim, ele beneficiava do estatuto de segundo cabeça de série, por isso aí não há comparação. Eu acho que aqui o meu maior destaque é pela negativa e é Stan Wawrinka. Stan Wawrinka tinha aqui uma oportunidade de ouro para começar da melhor maneira possível, uma época em que ele, por enquanto, está sem lesões, e pode ser desta vez que ele volta aos bons resultados consistentemente. E é surpreendido pelo miúdo, Moutet, que já falámos sobre ele, e por isso acaba por não conseguir aproveitar assim esta oportunidade, porque vamos ver, se não fosse a ATP Cup, os grandes nomes vinham cá, qual é que era a hipótese que o Stan Wawrinka tinha para ganhar isto? Sim, era a grande oportunidade dele. Sim. Agora ele, cabeça de série número 1, a maior parte dos seus adversários, jogadores mais jovens e menos experientes, teve bem na primeira ronda. O Rublev também. E o Rublev também. E não conseguiu aproveitar, porque é surpreendido por este jovem, não é? E pronto. Eu sinto que vamos ouvir muito falar do Moutet. Não sei se já é esta época, se para a próxima. Ainda bem que vocês estão confiançudos. Eu acho que vamos ouvir falar sem dúvida do Rublev, porque, mais uma vez relembrar, são 3 jogadores da nova geração russos dentro do top 20, 2 dentro do top 10. Vamos ouvir falar destes jogadores, com certeza. Sim. Pronto, eu em relação ao Moutet já disse, não estou muito confiançudo, porque lá está, certamente vai-lhe agora aparecer um patrocinador qualquer, ele vai perder a cabeça, e portanto não estou, a sério, agora fácil ele perder a cabeça, por isso nesse sentido posso concordar contigo. Por isso é que eu estou a dizer, é um puto, e claro. eu tenho sempre muito medo quando os putos aparecem e começam a fazer deles Golias e tudo mais, e que é a nova esperança, e a esperança acaba por os matar, não é? Portanto, eles acabam por depois ficar alienados da vida e não conseguir fazer mais. Portanto, eu percebo essa preocupação, mas vamos ver. Eu acho que o Raonic também era, o Dimitrov também era, e foram-se perdendo pela vida com todos os holofotes que foram criados. Sim. E, o Dimitrov é um caso claro desse aspecto. Chamavam-lhe até o Baby Federer e perdeu-se muito, não sei se por isso, não é? Mas perdeu-se muito, isso é factual. E vamos ver se este ano também recupera um pouco da forma. Ele acabou bem o ano. Vamos ver se poderá ter um bom ano agora. É mais um jogador de picos. Acho que não... Porque Dimitrov e Raonic aparecem mais ou menos à mesma altura, não é? Mais coisa, menos coisa, são mais ou menos da mesma geração. Raonic muito massacrado com lesões. Sim. Mas Dimitrov nem isso tem para... Por isso é que eu estou a dizer, como desculpa. Por isso é que eu estou a dizer, é que eu estou a querer comparar duas promessas da mesma altura, não é? Dimitrov e Raonic. Um nós conseguimos compreender, o outro não. Pois, é verdade. Isso, nesse aspecto tens razão. Portanto, daí eu estar a dizer que está todos os patrocinadores e dos prémios disto e daquilo. Vamos ver. Obviamente que eu desejo a melhor das sortes ao Moutet, até mesmo para eu poder chatear aqui o Guilherme com a bandeira francesa, mas vamos ver o que é que há. Mas de resto, não sei, achei um quadro, lá está, à conta da ATP Cup, um quadro um tanto pobre nestas coisas. Quer dizer, temos um Tsonga que está aqui perdido na vida, que é eliminado por um tenista que eu nem sei quem é. Pois, quem é esse? O Kekmanovic fez uma boa prestação. Fez Ganhou a Fucsovic, foi à meia-final, só perdeu com o Rublev.
Sim, Sim, por isso é que eu estou a mas dizer. eu ia dizer que fez uma boa exibição agora estava a faltar o nome. Quando o Tsonga é de ser a cabeça, Não. de ser a cabeça de série. No Nas final, da finals da Next época, Gen. no final da época, Sim, as finals da Next Gen. Exatamente. Sim. A gente falou, fizemos um episódio sobre isso e foi Pois. um dos destaques, ele e o Sinner, por ter ganho, como é óbvio, né? Sim. Mas pelo nível apresentado, e se calhar não estamos tanto à espera, esperávamos muito mais por D Minor, por exemplo. Por isso, Sim, sem dúvida. Que acabou por ir à final, mas sim, Sim, é isso acima de mesmo, tudo, é mais isso nível de ténis. Era... esse o Sinner, vamos ouvir falar dele com certeza, ouçam o que eu digo. Não sei se será já esta época. Já ouvi dizer que este vai acabar já como top 30 e assim, mas não. Acho que é um pouco prematuro, vamos ver. Eu também espero que sim, acho que tem muito ténis e já vi muito dele, mas vamos ver se também não é mais um que se perde. Ele ainda é muito novo, ele tem. Acho que ele E que é melhor 2002, altura para se ele não se estou em erro. mostrar como agora no Australian Open, né? Que ele está a vir do topo, não é? Sim. Ele acabou da melhor maneira possível, se calhar num torneio em que nem esperaria jogar, não é? Em casa ainda por cima, porque foi em Milão. Que ele é italiano. Ele só entra nesse campeonato porque é em Milão e ele teve wildcard, não nos esqueçamos. Ora, é De isso outra mesmo. forma não teria sequer jogado, quanto mais a possibilidade de ter ganho. Pode ser que seja uma boa história a dar uma excelente continuação agora na nova época. Vamos ver. Sim, é que é mesmo por aí. E pronto, acho que não há muito mais a dizer deste torneio. Quer dizer, a falta de qualidade no quadro, a surpresa de Wawrinka, os parabéns ao Rublev, os parabéns ao Moutet. E eu não vejo aqui mais nenhum jogador que mereça destaque. Sim, não vejo. Vejo muita França neste quadro, muitos jogadores franceses, Mas bons resultados. mas os resultados não. Sem ser Moutet. Se Isso calhar o que- jogador que menos esperaria esses tais bons resultados, não é? Possivelmente, sim. Que deles todos os outros é o menos batido. Menos batido no sentido de estar cá há mais tempo. Songa, Manarino. Sim. São jogadores já. Sim, experientes, principalmente Manarino, é muito bom. E o Herbert também. Manarino que está quase há não sei quantas épocas a dizer que vai acabar a carreira, mas continua sempre. Não é? Sim, eu já ouvi a jogar aqui em Lisboa, no CIF, no Challenger de Lisboa. E andava aqui a jogar Challengers e agora deu o salto novamente para os ATPs 250. É bom sinal. Sim, claro que sim. Eu já agora dizer que Pierre Hugues Herbert, eu fiquei surpreendido por ter escolhido ir fazer o ATP de Doha, porque ele costuma jogar os pares com o Nicolas Mahut e tem tido resultados sensacionais e eu esperava que ele alinhasse em pares com o Mahut. Sim, mas vamos ver quem é que jogou com ele. Foi outro especialista em pares, que é o Roger Vasselin. Sim, claro, eu não estou a dizer que não é especialista, eu só estou a dizer que já estão Sim, batidos juntos. é isso mesmo, mas quando temos esta qualidade toda, então para um estilo de jogo tão específico que são os pares, não é? Acaba por poderem dar ao luxo disto acontecer, não é? Claro. E pronto, aqui apenas uma nota para o Francis Tiafoe, que é eliminado logo na primeira ronda. O que é que tens a Contra dizer, quem é Guilherme? que é eliminado? Desculpa. É com o Fuxovic. Fuxovic. É mais do mesmo, não é? Sim, mas tens um qualifier contra o oitavo cabeça de série. Mas E o Moutet também era qualifier. estamos numa altura em que o ritmo é muito importante, porque há jogadores que vêm com ritmo por causa dos qualifyings. No início da época, o qualifying quase que dá um pouco de ajuda, porque vens com ritmo, é uma altura em que a época que tu tens muito poucos jogos feitos em competição, e Francis Tiafoe é surpreendido. O que é há mais a dizer? É o primeiro jogo da época dele, provavelmente, com quase certeza. Fuxovic é um jogador que já com alguma experiência, que não anda aqui perdido, e simplesmente surpreendido. É um jogo de 3 sets, um bom jogo, e o ritmo falou mais alto. Eu acho que o Tiafoe tem que deixar de estar nos jogos da NBA e em concertos de rap. Porque ele passa imenso tempo lá também, diga-se. Eu sigo o Instagram dele. Parte da cultura norte-americana quase. Ele é muito é tal questão. É um miúdo que chegou, que veio do nada, como a gente sabe a história dele. Do nada tem tudo para ele e tudo que nunca teve na vida. E podemos dizer que ele se calhar deslumbrou-se, não é? Possivelmente. E eu tenho pena. Tenho pena porque lá está. São daquelas bonitas histórias
tipo Gael Monfils, que davam lugar a boas narrativas. Se o Tiafoe alguma vez chegasse ao nível que o Monfils chegasse, Por isso é que eu estou a dizer. meu Deus. Por isso é que eu estou a dizer que, pá, vamos ver, o Monfils nunca ganhou um grande slam. Acho que nem nunca esteve perto de tal. Eu acho que ele nunca Chegou à final e Roland Garros uma vez. Mas perdeu com o Rafael Nadal em casa. Pronto. Mas lá está. Quer dizer, Acho que era um dos poucos jogos em que podemos dizer que os dois jogadores jogam em casa. Um por ser francês e jogar em casa, não ser o Roland Garros na França, e o Rafael Nadal por ser o seu habitat natural. Sim. Mas pronto, lá está. É isto. É este tipo de histórias que não. Tenho pena que assim o sejam. E com isto já chegamos a 1 hora, sensivelmente, de episódio. Não sei que mais considerações têm para fazer. Temos só de falar no qualifying umas notas muito breves para os portugueses que estão no qualifying do Australian Open. Temos, Força. Posso avançar para isso, se quiserem? Pronto. Temos o Pedro Sousa, que era o principal favorito português para passar o quadro, na minha opinião. Cabeça de série, exatamente. O único cabeça de série português. E caiu na primeira ronda. Depois temos o João Domingos, que passou a primeira ronda, mas prevêem-se dificuldades na segunda e terceira ronda com Lizé na ATP 206 e Kudla, que é um nome conhecido, também um deles, também um cabeça de série, que é o ATP número 107 na última ronda. Depois temos Frederico Silva, que teve o sorteio mais difícil de todos e passou a primeira ronda. Não estava nada à espera, mas mudou à última da hora. Sim, exatamente. Houve uma desistência no jogo contra no jogador do Frederico Silva, exatamente, e foi substituído por um alternate e Frederico Silva superiorizou-se. Depois, agora na segunda ronda, podia ter enfrentado o Martin Klisen e teve sorte que não... Teve sorte, enfim, vamos ver, mas Martin Klisen perdeu e agora vai jogar a segunda ronda. Eu agora não tenho aqui o nome do jogador, mas é um jogador pouco conhecido, tenho ideia que é cerca do número 200 e poderá ter aqui uma oportunidade de chegar à terceira fase, à terceira ronda do qualifying. Depois, se passar, poderá ter Gombos, que é o número 111 do ranking ATP. Vamos ver se temos o Frederico Silva pelo menos na terceira ronda do qualifying, era muito bom. E vamos ver se poderíamos ter 2 portugueses no quadro principal, que era muito bom. Sim, é isso mesmo. Para o ténis português. Eu destacaria uma coisa que realmente diz claramente que o ténis não é só a capacidade técnica. Se a gente for ver Pedro Sousa, João Domingos e Frederico Silva, tecnicamente e tenisticamente falando, Pedro Sousa é claramente superior. Mas acaba por, em níveis de pressão, o facto de ser cabeça de série, que é uma coisa que não é normal para estes jogadores, a pressão claramente tomou-lhe a cabeça. Pedro Sousa, mesmo cá no Millennium Estrela Olímpica, já nos habituou a grandes jogos. João Domingos também. Mas é uma diferença tão grande, na minha opinião. O Pedro Sousa é um jogador com um talento que é uma coisa inacreditável. Por acaso já estive com várias pessoas importantes ao nível do ténis em Portugal e dizem, por exemplo, João Sousa tem menos ténis que Pedro Sousa, o que é uma coisa que a gente... Eu lembro-me houve um Estoril Open onde o Pedro Sousa e o João Sousa jogaram e tenho ideia de ser quartos de final ou oitavos de final, não tenho a certeza. E eu tive essa sensação clara. Se tu olhasses para se tu olhasses para os 2 jogadores e dissesses é o melhor tenista português, está no número 50 e joga para ganhar os torneios 250 e tudo isso, e o outro não, mesmo. Tu dirias ao contrário, tu dirias que o Pedro Sousa é que joga e é que é o número 50 e é que isso tudo. Isso era, nesse jogo então foi claro, e as pessoas podem ir ao YouTube ver que esse jogo encontra-se facilmente de certeza absoluta, onde o Pedro Sousa andou a disparar direitas por tudo o que era lado e com um nível de jogo incrível. Sim. E o João Sousa a ficar para trás, mas por acaso leva de vencido esse jogo, mais uma vez pela capacidade mental, acho eu, que o João Sousa já tem, e a tarimba que já tem, obviamente,
Por isso, acho que foi mais por aí do que pela qualidade técnica. Por isso Pedro estou Sousa totalmente de é acordo um contigo. shotmaker. Ele é um jogador que dá espetáculo e que joga muito no risco. Tecnicamente é fortíssimo. Exatamente. Ele tem todas as pancadas com uma qualidade excelente. Tem um talento, se calhar, sem igual cá em Portugal. Pá, mas psicologicamente é aquela história, não é? É consistência, não é consistente. Também teve algumas lesões ao longo da época. Ele já é um jogador que, cara, não há muito tempo que ouvimos falar sobre ele, assim, a um nível elevado, mas é um jogador com 29 anos. Por isso, epá, é isso mesmo. Muito bem, eu destaco, para irmos encerrando também um bocado o episódio, que o próximo episódio vamos ter o nosso padrinho aqui no Troca de Bolas. Eu e o Guilherme tivemos a oportunidade de estar com ele justamente no CIF, que tem sido tão falado neste episódio. Tivemos a conhecer também um pouco mais a fundo as infraestruturas, não é? Portanto, quantos tens é que tu contaste aqui? Pá, eu penso que eram entre 15 ou 16. Sim, uma monstruosidade. Sim. E, portanto, uma Sim, conversa agradável, onde, enfim, o nosso padrinho fala daquilo que é as suas perspectivas para o Open da Austrália. Também explicar um pouco qual é que é a magia dos 4 Grand Slams, não é? Portanto, dá pormenorizado a cada um os toques e o porquê. E, portanto, sem dúvida, um episódio rico, porque estamos com a pessoa que mais sabe de ténis em Portugal, com obra publicada, e obviamente vocês já o conhecerão da voz do Eurosport, é um dos narradores dos jogos, e portanto ele disse que nos esperava na sua cabine do Eurosport por nós no Australian Open, e pronto, ele mostrou-se um bocado esperançoso que o Australian Open iria acontecer e que não haveria problemas de maiores nessas coisas. Obviamente que todos nós esperamos, não só do ponto de vista, vamos lá dizer, egoísta, entre aspas, porque queremos ver jogos, queremos ver o nosso desporto, mas também porque também não queremos que a calamidade dos incêndios continue a assombrar e a assolar a Austrália. E tem-se repetido vários gestos de solidariedade, vários gestos de angariação de fundos para o combate e tudo mais, mas é aquilo que eu já tenho vindo a dizer, que incêndios na Austrália e incêndios na Califórnia, infelizmente, são cíclicos e acontecem sempre, vão ter sempre lugar, porque são zonas vastíssimas, impossível de conseguir patrulhar aquela zona toda, de limpar aquela zona toda, e portanto as coisas são como elas são. Está neste momento a haver responsabilidades políticas para o Primeiro-Ministro. Enfim, muitas pessoas têm estado a vir a pedir a sua demissão. Vamos ver o que é que isto dia tem de impactos para o Open da Austrália. Houve uma ameaça, vamos dizer assim, aos qualifyings, não é? E, portanto, já circulam também fotografias em que mostram a diferença do céu do ano passado para deste ano. Portanto, o ano passado tínhamos um céu azul brilhante e este ano temos um céu cinzento, não é? Portanto, as diferenças estão aí e, obviamente, que da nossa parte queremos isso. Da nossa parte, também enviar um grande abraço para o Gastão Elias e as suas melhoras. Portanto, Gastão, obrigado por ter-nos respondido também no Instagram, e uma vez mais te endereçamos aqui as melhoras e que voltes melhor e que, sendo tu o mágico, que venha espelhar magia para o Millennium Steel Open. É isso, é tudo que desejamos, é que o Gastão realmente, agora falando mais do Gastão, volte forte. Ele que tem muita qualidade para mostrar e infelizmente as lesões não têm-lhe facilitado a vida. Vamos lá ver se ele consegue esquecer a época que teve ano passado e regressar em grande esta época. Sim, vamos esperar para ver. Em relação ao episódio com o Pedro Coelho, tenho 2 palavras para dizer. Vão ver. E é isso mesmo. Acho que encerramos assim então este episódio, não é? Bem, desta vez despeço-se vocês, que fecho eu aqui o corte central. Bem, obrigado por terem ouvido e fica um grande abraço. Mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais, não é? Agora temos mais uma plataforma que é o Twitter, não é? Para poderem conversar connosco e a gente responderemos com certeza. Por isso, vou dar as chaves então ao Cláudio e força! Bem, obrigado. Já aqui tenho as chaves. Vou então trancar isto. E tenistas, até à próxima. Vemo-nos na Austrália.